Foi candidata à presidência da República 3 vezes e também foi senadora. Ministra, boa noite para a senhora, obrigado por estar aqui novamente. Boa noite, Kennedy. Obrigada a você por me convidar mais uma vez. A senhora é a tricampeã aqui do É Notícia. Terceira vez que a senhora vem. Poxa vida. A senhora sabe o respeito e o carinho que eu tenho pela senhora e a importância da luta da senhora em defesa do meio ambiente, ministra. Obrigada, Kennedy. É recíproco. A gente conversou no começo de junho. Eu me lembro que a senhora falou, naquele momento a gente analisava o evento climático extremo que tinha acontecido no Rio Grande do Sul havia pouco tempo, aquelas enchentes na virada de abril para maio. Eu lembro a senhora fazendo um alerta sobre o Pantanal e sobre a seca nesse ano, né? A gente está vendo como é que estão as coisas, o céu de Brasília como está, o ar como está. A senhora falou em terrorismo climático, para falar o que está acontecendo com o Brasil, que está em chamas. Pergunto para a senhora, apesar da estiagem severa que de fato tem no país, o fator humano é que agravou esse evento climático extremo? É uma ação criminosa que está fazendo o que a gente está assistindo aí acontecer no país? De fato, Kennedy, o evento climático é extremo. Nós temos 58% do nosso território em seca e 1/3 do território em seca severa, eu diria severíssima. E o nosso país está a ponto de combustão, porque você tem uma grande quantidade de matéria orgânica que está ressequida e qualquer fagulha pode provocar um foco de calor e isso se transforma depois em um incêndio. Nós temos esse fator da mudança do clima, é um evento climático extremo, mas nós temos aí a ação humana. O fogo, nesse momento, ele não está acontecendo em função de fatores naturais. O que seriam esses fatores naturais? Incidência de raio. Segundo os climatologistas, não tem esse fator nesse momento. Logo, é ação humana. Ação humana em todos os lugares em que os incêndios estão acontecendo. E aí tem uma questão que as pessoas perguntam, mas esses incêndios são criminosos? A partir do momento em que foi decretado pelo Estado a proibição do uso do fogo, quem está usando fogo está fazendo isso ao arrepio da lei. Ilegal. Portanto, está fazendo de forma ilegal. E o que é ilegal e é praticado sabendo que é ilegal, porque o aviso é o que não falta, apelo é o que não falta, campanha falando que nós não podemos colocar fogo nos meios de comunicação como um todo, então as pessoas estão agindo de forma criminosa. Aí tem aqueles que estão fazendo diretamente com intenção de queimar, como nós vimos aqui no parque em Brasília, como aconteceu em São Paulo. A investigação está sendo feita pela Polícia Federal, pela Polícia Civil no estado de São Paulo. Mas veja uma coisa, em São Paulo, o incêndio começou mais ou menos às 10h45, segundo as imagens de satélite. À 1h da tarde, você já tinha São Paulo queimando em 17 municípios, o que alcançou, em seguida, 300 municípios. Ou seja, é difícil que isso seja coincidência? Não tem como ser coincidência. Você não tem, em poucas horas, vários municípios queimando ao mesmo tempo, se não houvesse ali uma intenção de queimar. Aí, quando a gente fala isso, as pessoas dizem, mas o proprietário não ganha nada com isso. Mas quem é que está dizendo que foi o proprietário? O dono do canavial, inclusive nesse momento, tem um problema, porque como está seco, né, a seiva, que eu não sei como é que a gente chama, a garapa da cana-de-açúcar, ela está muito densa. Com a temperatura alta, a tendência é ela caramelizar. E isso é um prejuízo enorme para o dono do canavial. Logo, quem ateou fogo fez isso de forma criminosa e não se pode dizer que é o proprietário, em hipótese alguma. As investigações é que vão dizer isso. No caso do Pantanal, a mesma coisa, havia uma proibição que era feita pelo governo do estado, aliás, nós temos conseguido trabalhar muito bem com o governador Eduardo Riedel, né? Ali é um trabalho mesmo mano a mano, eu diria que é um case de integração entre o governo federal e o governo estadual, que se não fosse essa integração, eu não sei o que teria acontecido com o Pantanal.